Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês que estão no canal Antônio Carlos de Arroxo. O tempo de alerta, ele vai estar se findando, né? A gente tem alertado aí as pessoas, né? Mas esse tempo de alerta, ele vai findar, ele vai chegar no fim, né? Então já é hora das pessoas tomarem uma atitude que possa mudar aí seus destinos. Principalmente os que crêem no nome de Yahushua. Porque dias virão em que essa tecnologia que nós hoje usamos, que foi aí inventada para tantas coisas, menos para falar de Yahushua, mas as pessoas que o inventaram, essa rede, né, eles próprios caíram nela, ela se virou contra eles próprios, porque hoje a verdade, ela chega a todas as partes do mundo uma velocidade muito grande. Na mesma velocidade que chega aí as mentiras que são passadas para nós. Você vê que a mentira ela durou 500 anos para ser propagada, 500 anos de alguma coisa, mas a verdade, em poucos anos, né, aí de tecnologia, se você pega hoje aí, principalmente dentro das terras de Jerusalém e Arroxolaim verdadeira, que é o Brasil, essa tecnologia chegou para nós tem poucos anos agora. E cada dia que passa ela fica mais e mais avançada. E da medida em que ela vai avançando, mais as pessoas vão conhecendo a história verdadeira, né? A história que estava ocultada, que estava escondida e que hoje é mostrada pelos quatro cantos do planeta Terra, principalmente da onde é realmente que essas verdades tinham que brotar, elas tinham que vingar nas terras de Arfalaim, da onde sai toda mentira, todo engano. É claro que essas terras de Arfalaim hoje não têm nenhuma importância para o Pai, não tem nenhuma mais uma importância para o Pai. Se tivessem tanta importância, Yohanan não via lá uma nova Jerusalém, uma nova Arfalaim, um novo céu e novas terras, né? Então isso aqui já não pertence mais a Yahushua. O que ele vem aqui resgatar é a sua imagem, né? Que está hoje nessa cópia aqui, humana, tanto eu quanto você, mas que dentro dessa imagem, a imagem e semelhança dele, todas essas pessoas elas foram feitas aí pelos demônios. Por anjos e demônios, né? Os anjos da pobreza e os demônios caídos. Então, como é que a pessoa ela se faz filho dele, do verdadeiro dom da imagem? Quando ela nasce do Espírito e da verdade, da água, né? E os apóstolos de João, eu quero mandar um abraço aí para um amigo nosso da Bahia, humano, né? Mandou um PDF para mim. Os apóstolos de João, ele relata sobre tudo isso aí. E ele aponta sempre ali para o Apocalipse do próprio Yohanan, próprio que você conhece como João, né? E para outras passagens também ali no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, do próprio Yohanan, do próprio João. Quando ele cita ali que ele veio, ele quem, Antônio Carlos? Nosso pai, né, Yahushua, para desfazer as obras do diabo. Então você vê que a gente não está aqui enganando ninguém. Tem pessoa que chegou aí falando, né? Ah, você sempre engana, engano foi as pessoas que fizeram com vocês, né? Comigo também. Mas então Yahushua ele vem para desfazer essas obras. Que obras são essas, né? Tudo aquilo que o diabo plantou. Então a gente achava que era uma coisa, mas a outra muito mais intensa do que você imagina ainda, né? É por isso que o ser humano tem dentro de nós, né?
todos esses sentidos mal, ruim. E Shaul chega a citar isso lá, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está diante de mim todo o tempo, né? Essa briga da alma com a carne, né? A carne, ela tem aí na sua fórmula, a verdadeira forma, né? do próprio Satanás, do próprio diabo. Então você vê que, e nós vamos estudar esses apócrifos de João, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Então o ser humano ele tem raiva, ganância, né? A torpeza, a perversidade. Você já viu, quem já ouviu isso aí no canal, né? Quando a pessoa comete uma coisa muito grave, uma barbaridade, um crime bárbaro, aí tu diz, olha, né? Isso não é filho de Deus, né? Como é que pode, uma pessoa, um ser humano, né? Cometer coisa tão perversa dessa maneira? Você vê que o próprio Yahusha diz isso aí. Existem os filhos da luz, né? Os filhos do Pai e os filhos do diabo. Mas não é que as pessoas nasceram, cada um, filho de um pai, não. Nós nascemos com a imagem, né? A semelhança do Criador, mas com todos os nossos sentidos, né? Todos os nossos sentidos para a maldade. E o apóstolo João chega a citar isso aí, né? Algumas coisas são úteis, mas a maior parte é para perversidade, né? Então isso é muito forte, cara. Sabe, coisa por dia de agora, a gente não estava aptos para a gente. Por isso que a gente tem que buscar, né? Bater na porta da verdade, e ela vai abrir para nós. E ela tem se abrido. Isso é muito. A gente é muito gratificante ao nosso pai Yahusha por isso, né? Então você vê que o próprio Yahusha o tempo todo falava sobre isso, né? Dos dois reinos, né? Olha, o meu reino desse mundo aqui não. E quanto o outro Deus, o Deus desse século, né? O habitante das sombras, dos templos, e o reino dele daqui, que ele próprio diz para Yahusha. Foi me dado por um pouco de tempo, ele sabe que o tempo dele é curto, né? Apocalipse chega a citar isso. Me foi me dado por um pouco de tempo e eu dou a quem eu quero. Então você vê que a terra e toda a sua plenitude não pertence àquele que vive lá. A gente tem essa mania de dizer no alto, né? Mas em outro reino, em outra dimensão, totalmente diferente. Esse sim é o Pai de todas as coisas, né? O Criador de todas as coisas. E por Ele, né? Pela sua vontade, todas as coisas existem. Eu falei uma coisa aí outro dia no canal, peço desculpa, né? As pessoas, mas ele não criou nada, né? As coisas foram criadas pelo Criador, mas esse usurpador, enganador, mentiroso, ele vem e se apropria de tudo isso aqui. E várias vezes, né, Yahusha tenta citar isso aí, nos evangelhos dos profetas, né? Todos aí com o seu nome blasfemado. Ele tenta citar várias vezes isso aí. Que o reino é semelhante a um homem que, né, que partiu para longe, dormiu, né? E veio o inimigo, semeou, e depois, quando aquele homem acordou, já estava ali toda aquela plantação, né? E tinha a erva daninha também tinha nascido ali no meio daquela plantação que era boa, né? Aí do joio do trigo, e várias passagens que a Yahusha ele cita. Toda vez que ele fala em parábola, ele citava essas coisas aí, né? O reino do céu é semelhante a um homem que lança uma rede ao mar, né? E dali apanha peixes bons e ruins. Olha aí, falando de nós próprios, né? É semelhante a um campo ruim, alguém que descobre, vai lá e vende, né? Descobre ali um grande tesouro, vai lá e vende, compra aquele campo ruim. Então o próprio Yahusha, todo o tempo inteiro, ele tentava nos mostrar aqui, para esse lado, né? Obscuro da verdade que estava ocultada, escondida, que nós não tínhamos nenhuma condição de conhecer, porque nós só conhecia aquela Bíblia limitada, de Gênesis e Apocalipse, do Almeida, da Igreja Católica, da Bíblia de Jerusalém. Essas ainda com alguns livros a mais, né, para não dar mais uma... E esses livros chegam até nós por causa dessa tecnologia, que foi feita aí para difundir, divulgar a mentira. Então você vê, pessoal, que quando a gente falamos dessa nova nação que eles querem que nasça aí, né, você vê que todos os segmentos do esporte, a música, a televisão, o cinema, a política, a própria religião, que é a mãe de todas essas mentiras, está apontando hoje para isso aí. A bandeira, né, do arco-íris, a bandeira LGBT, né, e
todas falando sobre essas coisas, agora é lei sobre isso, é lei sobre aquilo, e eles sempre usando os pretos, sempre usando os pretos como trampolim, e os pretos estão aí se vendendo, né, achando que isso é verdade. Você vê que toda vez que eles vão mostrar uma coisa, eles mostram os pretos, né, depois fala do meio do preconceito, do racismo, depois eles vêm aí com essa coisa aí da homofobia, até tem até cristofobia hoje, falar mal da religião, né, e chegam até aonde eles querem chegar, né? A nova nação, a nova bandeira que vai ser levantada, né? Principalmente aqui. Então isso é muito forte. Então, os dias de alerta já se passaram. Está na hora de você acordar. E acordar também a sua família. Quando nós falamos ali que Arroxo, né? Ele nunca nasceu de ninguém, de nenhuma mulher, como é contado aí na Bíblia Católica, Jerusalém, a Bíblia Evangélica. Biblioteca de Nag Hammadi, né? O Evangelho Apócrifo de João, versão longa, o livro secreto de João, a revelação secreta de João, né? E vou ler aqui uma partezinha e vou mostrar para vocês uma passagem muito forte aqui dentro, né? O ensinamento do Salvador, a revelação do mistério das coisas escondida no silêncio e também as coisas que ele ensinou a João, seu discípulo, as coisas escondidas no silêncio. Aconteceu um dia quando João, irmão de Tiago, que são os filhos de Zebedeu, ele havia subido ao templo, e um fariseu chamado Arimades o aproximou e disse: Onde está o seu mestre, a quem você seguia? Fez para ele uma pergunta: Onde está seu mestre, a quem você seguia? E João respondeu: Ele retornou para o lugar de onde ele veio. Existe alguma margem de dúvida aqui nessa passagem? É claro que vai aparecer pessoas aí no canal falando que existe. Ele retornou para o lugar aonde ele veio. Muito forte, né? Ele retornou para o lugar da onde ele veio. Isso prova que Yahushua nunca nasceu de uma mulher, e muito menos ele veio da tribo de Judá, ou da raiz de Davi, ou o que quer que seja. E o próprio Yahushua, ele cita isso lá no livro de João, no Evangelho de João. Quem diz o homem a meu respeito quem eu sou? Ah, uns dizem isso, e outros dizem isso, aquilo, outros dizem aquilo outro. E ele pergunta ali para um discípulo: e você, o que acha? Tu é o filho do Altíssimo. Olha, tu respondeste bem. Mas isto foi revelado pelo Espírito do Pai. Já vou te falar para ele. E o próprio João, né, e Tiago, me parece, e André, estavam ali à margem daquele rio, aqui dentro mesmo, né? Não foi lá. Quando vem a Rússia. Disse: olha, tá vendo aquele. Viu o que dizia o profeta? Tá vendo ele aí. E claro que ele já. Não foi a primeira vez que tinha visto Yahushua. Tinham ouvido alguma coisa a respeito dele. Porque ninguém vai conhecer uma pessoa chegando assim do nada, né? E eu não vou conhecer, nem você também. Estava ali Natanael, todos esses nomes blasfemados, né? Que dizem: poderá vir uma coisa boa lá de Nazaré, me parece, né? Ah, Filipe que estava ali. Filipe disse: olha, vem ver, né? Tá vendo aquele a quem os profetas falavam. E a Rússia fala lá para Natanael: eis aí, né? Um hebreu, onde não há dolo. Eu digo: como é que tu sabe, né? Como é que sabe quem sou eu? E a Rússia fala: olha, te vi você debaixo da figueira. Então você vê que ali ninguém conhecia a Rússia. Se a Rússia fosse uma pessoa que havia nascido ali da tribo de Judá, vindo de José, marido de Maria, filha de sei das contas, provavelmente as pessoas que ali estavam nesse episódio, nessa passagem, iam reconhecer ele.
porque tinha conhecido quando ele era ainda criança, ou talvez fosse mesmo da mesma idade dele, né? Tinha brincado junto ali. Essa passagem também acontece com aquela mulher de Samaria, uma samaritana. Ela vai contar lá para os seus amigos lá na cidade, olha, está aí aquele que o profeta falava. É ele mesmo, ouvi. O que ele disse para mim ali é coisas, sabe, de outro mundo. Quando a Ruth diz para ela a respeito da água, né? Se você soubesse quem é que está te pedindo água, você o daria. Você pediria, perdão, você o pediria, né? E ele daria da água da vida. Porque ele próprio era a vida, né? Então essa passagem aqui, ele retornou para o lugar de onde veio. Então o fariseu disse a ele: este Nazareno o enganou com ilusão, ele encheu as suas orelhas com mentiras, fechou seus corações e desviou vocês das tradições dos seus pais, das religiões, das tradições. Olha aí, ó. Como é que a Rússia não tinha nada a ver com religião. E isso acontece nos nossos meios aos dias de hoje. Pessoas que venham aí, né? E elas conseguem enfiar na cabeça das pessoas que estão no caminho certo. E muitos têm voltado até mesmo por Jesus. Voltado à estaca zero. Como o cachorro que volta ao próprio vômito, como um porco se dá nele um banho, ele vai lá e se suja na lama. E quase que o Hanan, quase que o João, cai na conversa do fariseu. E quando eu, João, ouvi essas coisas, eu abandonei o templo e fui para um lugar deserto, e eu fiquei muito angustiado em meu coração, dizendo: como então o Salvador foi escolhido? Porque ele foi enviado ao mundo? Olha aqui, ó. Olha aqui. Escuta isso aqui. Porque ele foi enviado ao mundo, isso aqui aponta para muitas passagens que a Rússia falou aí. E que muitas pessoas pregam no centro de perto sem saber o que está falando. Como é que ele foi enviado ao mundo? Olha aqui ele perguntando aqui. Como então o Salvador foi escolhido? Porque ele foi enviado ao mundo pelo pai dele. E quem é o pai dele que o enviou? Quem é o pai dele? Nunca foi filho de José. Se é que esse José tem existido. E essa Maria também. Maria Orã, Miriam, sei lá o nome que queira dar, né? De que tipo é aquele Aion? Segundo dicionário grego, Aion é eternidade, tempo, para o qual nós deveremos ir. Pois o que ele quis dizer quando ele nos falou a este Aion para o qual vocês irão é do tipo de Aion imperecível, mas ele não me ensinou sobre esse último. A morada que a Rússia falava ali, né? Olha, a morada, citada no Evangelho, eu vou preparar para vós morada, e há muita morada onde eu vou, né? Junto do meu pai. A carne falando, né? Enquanto eu estava contemplando essas coisas, imediatamente, veja, os céus se abriram e a criação que está abaixo de todos os céus brilhou. E o mundo inteiro estremeceu. Eu tive medo. No entanto, veja, na luz eu vi uma criança que ficou diante de mim. Enquanto eu observava, ela se tornou um homem velho. E ele mudou a sua aparência novamente, se tornando um jovem. Não era vários diante de mim, mas sim uma aparência com múltiplas formas na luz. E uma aparência surgia através da outra, e a aparência tinha 3 formas. E ele me disse: João,
Por que você duvida ou por que você está assustado? Esta imagem não é estranha para você, é? Portanto, não seja medroso. Eu sou aquele que está com você sempre. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o filho. Vai aparecer aí no canal pessoas para dizer, então é um Android. Você já ouviu? Ou até mesmo já disse aí uma vez aí na sua casa, na rua que você mora? Ou conheça alguma, eu conheço muitos, né? Pessoas que a mulher abandonou o marido, ou o marido que abandonou a mulher, ou vice-versa, né? A mulher que abandona o marido, as crianças ficam com aquele pai, e aquele pai se torna pai e mãe, quando os filhos são bem criados. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu alguém dizendo isso aí? Eu tive um pai que era pai e mãe. Ou o contrário, né? O marido que abandona a família. E muitas, eu já ouvi isso várias vezes. Eu tive uma mãe que era mãe e pai ao mesmo tempo. E o próprio Arruja chega a citar isso aqui. Ainda que sua mãe e seu pai te abandonassem, eu jamais te abandonaria. Existe essa passagem na Escritura, não é isso? Muito usada aí no meio secular, aí dos tempos de pedra evangélico. Essa passagem, eu sou o pai, a mãe, eu sou o filho. E a Ruth está querendo dizer que ele era um só. Uma pessoa só. O que gerava, o que gerou ali o próprio filho. Eu sou o pai, a mãe e o filho. Existem pessoas que falam em três aí na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, sai fora disso. Esqueça isso. Existe passagem na sua Bíblia. Se você é um judaizado, você é da sinagoga, na Bíblia de Jerusalém fala sobre isso. Na Bíblia católica, você é um católico, fala sobre isso. E na Bíblia também dos evangélicos, Almeida corrigida, atualizada, qualquer uma, Thompson, ou seja lá o que for. Existem várias passagens em que a Rússia diz a respeito disso aqui. Eu e o Pai somos um, e quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Como pode, Filipe, você me dizer, mostra meu Pai, se eu estou contigo há tanto tempo? Você me faz uma pergunta dessa? E a Rússia chamando-lhe a atenção de Filipe. A passagem dos apóstolos de João aqui cita isso aí. Eu sou um. Um só. Eu sou inviolado, o impoluto. Agora eu vim para te ensinar sobre o que é, e que foi, e que será, para que você conheça tanto as coisas que estão invisíveis, quanto aquelas que estão visíveis, e te ensinar a respeito da raça inabalável do homem perfeito. Agora, em vista disso, levante seu rosto para que você possa receber as coisas que eu irei te ensinar hoje. As coisas que estão invisíveis quanto aquelas que estão visíveis. Sabia que essa passagem aqui é por dia de agora? Essas passagens que eu estou lendo para você agora aqui é por dias de agora. Isso aqui é uma profecia que se encontra no livro de Daniel. Quando a ciência multiplicar e o homem estiver correndo de um lado para outro. Eles saberão isso aqui. Também está no livro de... Ah, eu esqueci agora. E meu povo saberá o meu nome naquele dia. E eu perguntei por curiosidade, e ele me disse, a União é uma monarquia com nada acima dela. Aqui está escrito
Quando eu falo para você que os apóstolos também estão blasfemados, né? A Igreja Católica consegue fazer isso, né? Ela sempre fez isso. E por que eles estão entrando com esse livro aí? Isso aqui é muito forte. Tinha coisa que eles tinham medo. Você sabia disso? Eles achavam que isso não ia acontecer. Eu achava que ia acontecer também. Né? Eles não querem nem saber. Eles enriqueceram mesmo. Estavam trabalhando para os demônios. A mente estava dominada pelos demônios, né? Que nos criou, que nos fez com sua forma, tanto na sua forma e também com as suas fórmulas, né? Depois nós temos que nascer de novo, se quisermos entrar no reino do céu. Temos que nascer de novo. Nascer de quem? Morrer para essa carne aqui, nascer do espírito, da alma, deixar a alma nascer dentro de nós. É o Deus e Pai todo. É o Deus e Pai do todo, o sagrado, o invisível, que existe acima de todo. Aquele que é o Pai de imperceptibilidade, existindo como luz pura dentro da qual nenhum olho consegue olhar. Está escutando, pessoal? Já ouvi essa palavra, mas é muito bom quando você lê, falado. Né? Ele é o Espírito invisível, não é correto pensar dele como um Deus. Olha aqui o evangélico, meus amigos evangélicos aí. Né? Vocês ficam falando Deus, Senhor, Senhor e Deus. Eu estava passando na rua hoje, sempre gosto de falar, compartilhar com vocês essas experiências. Tinha duas pessoas que ficam pregando na praça falando, um com o outro ali, né? Ah, eu consegui me vacinar, né? E vacinar assim que lá não, parece que ele tem um filho lá que tem alguns problemas lá, né? Eu também tomei a segunda dose, já vacinei meu filho, né? Por amor e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, gente. Você vê como é que se curva a cabeça pro sistema, né? Eu falei com uma pessoa outro dia aqui, onde eu trabalho, a respeito da vacina. Tá, cara disse pra mim, Antônio Carlos, se você tomar vacina, não vai conseguir arrumar serviço, não vai conseguir fazer nada, vai andar de ônibus, vai andar de avião, de cavalo, de sei das contas. Falei, mas é isso que está escrito no Apocalipse, poxa. Todo aquele que não se curvar, né? Aí pro sistema será perseguido. E é isso, esse que é o sistema aí. Gente, eu fico impressionado, você manda esse pessoal abrir a Bíblia para ler, eles lê, né? Depois olha pra sua cara e se pergunta, o que tem isso a ver? A mente está dominada, cara. É muito difícil tirar as pessoas do engano. Estava conversando com a pessoa sábado agora, né? Passado. Eles são da Igreja Universal. A mulher só está perto de mim. Agora o marido escuta, né? De vez em quando eles ficam enraivecidos, né? Falando a respeito da vacina. Tudo está acontecendo aí, né? É incrível, cara, como é que essa pessoa está com a mente, sabe, tomada, totalmente. Não é correto pensar dele como um Deus, ou algo similar, porque ele supera a divindade. É um domínio que não tem nada acima dele para governá-lo. Sabe você que fica metido na política? É por isso que o homem, né, implantou isso aqui. O que nasceu aí das trevas. Vai chegar nele. Vamos fazer um estudo sobre essa pauta aqui agora essa semana. Ele implanta esse governo aí. É onde ele é o rei absoluto, tá? É ele que comanda todas as nações do mundo. Quem entra no caso? O que habita o abismo lá? Belial? Dá o nome que você queira dar a ele aí. Nós conhecemos ele como o diabo, como Satanás. E no sempre de pedra como o próprio Jesus Cristo. Deus, Senhor, Javé, Jeová. É ele que está no sempre de pedra, tá? Atuando. Você vê que todas as pessoas que falam dele estão metidas aí na política. Na democracia. Governo emanado de demônio. A palavra democracia ela vem de sair o grego. Vem do grego. Pode puxar quem quiser aí, os professores de grego. Democracia. Governo de demônio. Porque não há nada existindo antes dele, nem ele necessita deles. Ele não necessita de vida, pois ele é eterno.
ele não precisa de nada, ele não pode ser aperfeiçoado como se ele fosse deficiente e necessitasse de aprimoramento. Pelo contrário, ele é sempre completamente perfeito. Ele é a luz. Ele não pode ser limitado, já que não há nada anterior a ele para limitar. Ele é insondável, já que não existe ninguém anterior a ele para o examinar. Ele é imensurável. Que isso, né, gente? Esse é quem nós serve, ou que é melhor, quem nos serve, né? Não há alguém anterior a ele que possa medi-lo. Ele é invisível, já que ninguém é capaz de visioná-lo. E a Ruth já falou isso aqui. Vós não conhece o Pai, mas eu conheço porque estive junto com ele. Muito forte, né? Provérbio também fala sobre isso lá, no livro Provérbio 10 ali em diante, você vai ver lá. Eu estava com ele no começo. Eu fui o seu aluno perfeito. Ah, Antônio Carlos, sabedoria. Se você pega aqui, vamos falar disso aqui também, tá? Aí fala de sabedoria, do pensamento, da mente. Tudo auxiliou um ao outro. Ele é uma eternidade existindo eternamente. Ele é inefável, já que ninguém foi capaz de compreendê-lo para falar sobre ele. E a Ruxa fala sobre isso aqui. Eu e o Pai somos um. É só vocês me seguir o meu exemplo, só vocês verem o que eu faço. Quando vocês creem em mim, creem também naquele que enviou. É por isso que está falando isso aqui. Ninguém pode falar sobre ele, mas podemos falar de Ruxo. Porque esse nós vimos. Isso é muito forte, cara. Isso é por dia de agora. Somos todos miseráveis pecadores, mas isso é para nós agora aqui. E todos são chamados para esse grande banquete. E a Ruth tenta passar isso para nós o tempo todo. Né? Que mostra o Pai o quê, rapaz? É eu aqui, ó. Né? Vocês não viram ele, mas eu vi, estou com ele no começo. Né? Glorifica-me com aquela glória de antigamente. Né? E Shaul cita isso aí nas suas cartas. Né? Seja meus imitadores, como sou de Yahushua. Que quando vocês me imitam, né? Imitam aquele que imita também aquele que me enviou. E a Rocha falando, né? O próprio Shaul também falando, imita ele, imita aquele que enviou ele. Se vocês creem em mim, creram naquele que me enviou. Ah, nós cremos em Abraão, cremos em Moisés. Ah, mas eles falaram de mim. Algumas vezes, né? Com a maioria das vezes foram enganados ali. Ele é inominável, já que não há ninguém anterior a ele para dar-lhe um nome. Ah, é, Antônio Carlos? Então você está entrando em contradição aí, falando de arroz. Pessoas já falam isso pra mim no canal, tá? Eu manifestei o teu nome ao mundo, e aqui estão aqueles que e eu levei para vós, falando para o Pai, né? Ou aqueles que tu me deu. Eu estou orando para que eles vão ficar no mundo, né? E a Roxa falando na oração ali para o discípulo. Eu manifestei o teu nome ao mundo. Eu vim em nome dele. É Yahushua que manifesta o nome. Esse nome, Yahushua. Né? Ao mundo. Alguém ia falar para mim uma vez a respeito do livro de Números 6:27? A irmã Socorro lá do Pará. Eu gosto de falar nome também, né? Se você pega a passagem do livro de Números 27, quando Yahushua manda, coloca meu nome nos filhos de Israel, ou de Ashuru, para que eu vos abençoarei, está falando das pragas ali. Se existe uma verdade no livro de Moisés escreveu, aquela passagem ali. Para que eu os abençoarei se essas pragas aí que esse diabo está mandando em cima deles aí. Era um confronto ali, tá? Os profetas vinham e falavam, olha, fala, faça isso, faça aquilo outro, porque, sabe, vocês vão ficar escravos lá 400 anos se você não fizer isso. Não vai nessa ideia dele, não. Para que essas pragas sejam cessadas, coloca o meu nome nos filhos primogênitos, pelo menos dos profetas. Meu nome ser invocado aí.
Ele está falando de cura, de salvação. Entendeu, pessoal? Quero mandar um abraço para ela aí, agora no Pará. Gente da melhor qualidade. Ele é a luz imensurável e o puro, que é sagrado e impoluto. Ele é inefável, sendo incorruptivelmente perfeito. Ele não é perfeição, nem bem-aventurança, nem divindade, pois ele é algo muito superior a estes. Aí para os Deus, o Senhor, não sei das quantas. Ele não é indelimitado, nem delimitado, mas ele é algo muito superior a este. Ele não é corpóreo, nem incorpóreo. Ele não é grande nem pequeno. Ele não é uma quantidade. Ele não é uma criatura. Nem é possível que alguém o compreenda. Ele não é algo que pertença ao todo que existe. Pelo contrário, ele é algo que é melhor do que isso. Não que ele seja simplesmente superior, como se ele fosse comparável aos outros, mas ele é algo que pertence a si próprio. Ele não participa em um aion como parte constituinte dele. O tempo não existe com relação a ele, pois qualquer um que participa em um, em um aion foi criado. Tá vendo? Isso aí foi criado. Você pega aqui também conta a história dele, vai chegar lá. É claro que não hoje, né? Isso foi criado pela mãe aí, que concebeu no seu pensamento ali, né? Nasceu dela uma coisa perversa, depois ela vai e se arrepende. Ele está falando, é isso que a Bíblia Católica aponta para a história de Eva, aquela história passada lá, né? Vamos chegar lá para não ficar, né? Senão perde até o brilho dessa grande estudo, né? Talvez seja um dos maiores vídeos que já fiz até hoje aí, falando do nosso pai Arroxo. Todos foram bons, né? Salvaram muita gente aí do engano, da mentira. Mas aqui, cara, eu fiquei tão feliz quando alguém mandou para mim essa foto aí no PDF, né? Tentei abrir uma vez, não conseguiu, se perdeu aqui. O tempo não foi determinado a ele, já que ele não recebe nada de outro que estabelece limite. Ele não necessita de nada. Nada do todo existe antes dele. Ele é suficiente para si próprio em sua luz perfeita, porque a perfeição é majestade, porque a perfeição é majestosa, e ele é mente pura, imensurável. Ele é um aion doador de aion, ele é vida doadora de vida, ele é uma bem-aventurança doadora de bem-aventurança. A palavra aion quer dizer aí eternidade, tempo, né? Segundo aí dicionário grego. Você pode até puxar e ver isso aí, né? Hoje a gente não precisa nem estar procurando esse livro, né? Aí você puxa na internet o que quer dizer isso aí, né? Também tem algumas coisas que é blasfemada, é claro, né? Que foi traduzida aí pelo Sinfrônio, Eusébio de Jerônimo, né? Essas pessoas aí, essas criaturas, né? Malignas, traduziram a Bíblia aí. Então, eles fazem, colocam coisas do seu bel prazer, mas tem coisas que eles não podem mexer. Isso aqui mete medo em qualquer pessoa. É claro que o medo não veio do nosso criador, né? Mas vem do próprio demônio aí, que tem medo. Ele estremece na base quando, né? Quando esse nome Arroxo é citado aí. Pega as apócrifas de Bartolomeu, você vai ver lá o que acontece lá. Ele é sabedoria, ele é vida doadora de vida, bem-aventurança doadora de bem-aventurança. Ele é sabedoria doadora de sabedoria. Ele é a bondade doadora de bondade. Ele é a piedade e redenção doadores de piedade. Ele é a graça doadora de graça, não porque ele as tem, mas porque ele doa a luz imensurável e incompreensível. Como eu devo falar dele como você? Ele é um aion indestrutível, em repouso, existindo em silêncio,
em tranquilidade, sendo anterior a tudo, pois ele é o topo de todos os aiões. Ele é a quem os dá força e bondade, porque nós não conhecemos as coisas inefáveis, e nós não compreendemos o que é imensurável, a exceto por aquele que veio dele, ou seja, do Pai, pois foi ele quem disse para nós somente, porque ele é quem se olha na luz que o envolve, isto é, a nascente da água da vida. E é ele quem doa para todos os aiões de todos os modos que observa. Tá vendo? O Yahoo falando dele próprio aqui, a não ser aquele, né? Quem veio dele. Quem foi que veio dele? E quem podia falar dele? O próprio Yahushua. Se é que você está entendendo aí no canal. Yahushua fala isso para o discípulo. Vocês não conhecem, mas eu conheço. E eu posso falar dele. Os fariseus chegaram até a pegar em pedra uma vez lá, né? Ah, é? Antes de Abraão existiu já. E fala o nome do Criador. Do nosso Pai, Rei Yahushua. A própria imagem visível na nascente do Espírito. Ele é quem coloca a sua vontade na fonte da água luz pura que o envolve. Você lembra quando Yahushua fala para a mulher lá, né? É preciso nascer da água e da luz, né? Ali eles colocam Espírito. Para nos enganar, tá? Vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Livro de João, aí no versículo, no capítulo 1 em diante ali, fala sobre isso, né? E a luz raiou nas trevas. Fala dessa luz aí, né? Ele é a luz que ilumina todo homem. Diante isso é muito forte. E a Rússia só se manifesta ao mundo, essa promessa de salvar Adão das trevas da morte. E essas trevas e essa escuridão está dentro de nós, tá? Isso não tá. Gente, isso é muito forte, cara. Essa passagem, eu estava vendo aí, o reino do céu, ele não vem com forma exterior, né? Que você possa ver. Mas ele é interior, coisa que você não vê. É a Rússia falando aí. Então tudo isso está aqui, ó. Dentro desse templo aqui. Não existe nada aqui fora, tá? Tudo está aqui dentro. E esse apócrifo de João, né, esse grande presente aí, para os dias de agora, fala a respeito disso, de tudo que a Rússia vem fazer aqui, e a Rússia vem falar sobre isso aqui. O reino do céu está dentro de vós. Ah, você sabe disso? Sabe. Então agora o reino do céu está perto de você. Tudo está dentro do homem. Existe até um ditado aí que fala aí, né? Que dentro do homem existem dois monstros, né? Aquele que em você alimentar é o que vai vencer o outro, né? Esse reino, gente. Sabia como é que os filhos das trevas conhecem essa passagem? Esses dois reinos estão dentro do homem. É por isso que a pessoa precisa nascer, vencer. É por isso que todos os nossos sentidos partem para o mal. E não adianta achar que nós é bonzinho, que não somos não. O próprio Rússia que disse isso aí. Bom? Bom é meu pai. Não existe homem bom. Não existe homem perfeito. Todos somos pecadores, porque nascemos da mentira, do engano, nascemos em pecado. Cara, isso é fortíssimo, né? Tudo isso está dentro do ser humano. E o próprio Yahushua cita isso no livro do Apocalipse, aquele que escutou a porta e bate. Que porta é essa? É nós, gente. Nós, né? Porta, aqui, ó. De templo, não. Aqui é uma janela, né? Não estou só fazendo uma comparação. Não é porta, então batendo na porta, tem uma porta perto de mim aqui, ó. Não é porta de templo, não. E o próprio Rui está falando, eu sou a porta, né? O caminho, eu sou a luz, eu sou a verdade. E aquele que abrir, eu entrarei
e cearei com ele, seremos um. Gente, isso é muito. Cara, olha, eu vou dizer uma coisa, os tempos de alerta se passando, você sabe? A gente tá falando. E esse verão que eles vão deletar todos os vídeos aí. E claro, enquanto o cara vai falar nas praça pública, na cadeia, cada lugar eu vou falar, né? Mas talvez ele não vai se ver mais. Isso é muito sério. Então nós, é por isso que o livro de Atos dos Apóstolos 7:48 está dizendo isso aí. Não habito em templo feito por mãos de homem. Eu não vou. Como é que eu vou fazer uma coisinha de madeira de lá, né? Mas vós sois o templo do Espírito Santo, está escrito no livro de Coríntios. Saulo falando. Tá vendo uma coisa se encaixa com a outra? Vós sois a casa dele. Aí está escrito Espírito Santo, né? Porque foi ele quem nos criou. Ah, mas você falou que não foi ele que nos criou, mas nos criou a imagem dele, cara. E vai falar disso aqui agora. No outro vídeo, vai ficar muito grande esse vídeo aí. Façamos uma imagem dele. Está escrito Deus, né? Mas com a nossa forma. Mas a imagem e semelhança dele. É por isso que a Rússia vem resgatar nós, porque nós temos a imagem dele, cara. Então o lago de fogo que arde como enxofre não foi feito para nós, para essa imagem aqui. Derreter ali. Mas foram para aqueles que estavam aqui, os habitantes. Que existia um que veio para cá, foi lançado para fora, e que ele criou dele próprio. Esses anjos estão aí caídos. Anjos de demônio. Demônio é uma raça de anjo, tá? Ah, eu tô vendo aqui 3 varões da igreja, demônios. Vou falar a língua demônios. Demônios estão ali gritando lamansaia, rabachuba e canta. Né? Siri voou, Siri cantou, né? É que eu tô vendo aqui, é que eu vou adivinhar a sua vida aqui, é que tá mandando falar, isso é tudo coisa de demônio, cara. Isso pode me processar, fazer o que você quiser. Isso não é, sabe, veio do Criador. Todos os espíritos de adivinhos, sabe, de adivinhação, de feitiçaria, idolatria, você faz tudo isso nos tempos de pedra. Você tem visão, sabe, tem revelação, isso tudo são coisas, sabe, de necromancia, coisas, sabe, que vem dos demônios, de feiticeiro, de encantador, de bruxaria. Sei que você vai me odiar, você vai vontade sua de, sabe, de me pegar na rua, de ser, dar tanta paulada até. Mas é a pura verdade, amigo. O reino do céu, e quanto também a escuridão, e aqui fala sobre isso aqui, tá? Eu entrei na escuridão do corpo, né, de Adão, e resgatei, chamei ele pelo nome. Vai falar sobre isso daqui, aí no outro vídeo, né? Adão, quem é que vem cá me resgatar? Da onde vem essa esperança? É dentro de nós, por que a Rússia fala que com nossos olhos é a janela do corpo, cara? É a janela da alma. Existe dentro de nós uma alma luminosa que está aí presa aqui dentro de um abismo aqui, ó. E que você só pode se libertar, você pode abrir esse cadeado quando algo, sabe, muito forte, e nós falamos dele aqui hoje, entrar dentro desse tempo para te resgatar. Caso contrário, já estamos no abismo, porque nascemos desse abismo. Não existe outra saída. Eu sou o pensamento e a própria imagem visível da nascente do Espírito, e ele quem coloca a sua vontade na fonte da água, a luz pura que o envolve. E o seu pensamento teve uma ação, e ela surgiu, ou seja, aquela que tinha aparecido diante dele no brilho da sua luz. Este é o primeiro poder que existia antes dele todos. O que veio da mente dele, ela é o pensamento do todo. Protenoia. A luz dela brilha como a luz dele. O poder perfeito que é a imagem do Espírito puro, invisível e perfeito. É o primeiro poder, a glória de Barbelo, a glória perfeita nos aeões, a glória da revelação. Ela glorificou o Espírito puro e foi ela quem o saudou, porque graças a ele ela havia surgido. Este é o primeiro pensamento, a imagem dele. Eu já procurei essa palavra aqui, Barbelo. E sabe, o Google não me dá, sabe, o retorno, né? Aí fala que é Babel, né? Talvez isso aqui seja blasfemado, não sei. Se você não conseguir aí, manda pra mim, tá, gente? Ou me fala, né? Cara, é isso aqui.
Não consigo achar essa palavra em nenhum dicionário. Este é o primeiro pensamento, a imagem dele. Ela se tornou o outro de tudo, pois ela é que é anterior a todas eles. Ela é a mãe, pai, o primeiro homem, o espírito sagrado, os 3 vezes macho, os 3 vezes poderoso, o andróide 3 vezes nomeado, Aion, eterno, entre os invisíveis e o primeiro a vir. Ela está falando aqui de um ser que nasce lá, tá? Criado aí pelo nosso pai. Né? Muito forte isso aqui. E é dessa pessoa aqui, desse ser aqui, que vai sair esse que está habitando o abismo. Essa palavra, que diz aí, essa passagem que diz que ele estava lá no céu, foi o golubinho ungido, blá 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 blá. Segundo os apóstolos de João, isso é tudo conversa fiada. E eu acredito nisso aqui, tá? Ela pediu para que o Espírito puro invisível desse a previsão, e o Espírito invisível concedeu, e quando ele havia conseguido a previsão, veio e ficou ao lado da presciência. Esta origina do pensamento do Espírito puro, invisível. A previsão glorificou o Espírito e Barbelo, e o poder perfeito dele, porque foi por ela que ele tinha surgido. E ela pediu novamente para conceder indestrutibilidade, e ele consentiu. Quando ele havia consentido, a indestrutibilidade veio e ficou ao lado do pensamento, e da presciência, e da indestrutibilidade. Glorificou o Espírito invisível em Barbelo, aquele pelo qual ele havia surgido. E ela solicitou que a concedesse vida eterna, e o Espírito invisível consentiu. E quando ele havia consentido, a vida eterna veio, e a este auxiliaram e glorificaram o Espírito invisível em Barbelo, aquele pelo qual ele havia surgido. Tem um pequeno probleminha aqui, tá, pessoal? Quase, quase, né? Ela solicitou novamente para que concedesse verdade, e o Espírito invisível consentiu. E quando ele havia consentido, a verdade surgiu. E antes auxiliaram e glorificaram o Espírito excelente e invisível, aquele pelo qual ele havia surgido. Este é o grupo de 5 dos aions do Pai, que é o primeiro homem, e que é a imagem do Espírito invisível, a presciência que é Barbelo, e o pensamento, a previsão, e a instintibilidade, a vida eterna e a verdade. Este é o grupo de 5 androides dos aions, o qual é o grupo de 10 dos aions, que é o Pai. E ele olhou para Barbelo com a luz pura que o envolve, o Espírito invisível, e com sua centelha. E ela concebeu dele, e ele gerou uma centelha de luz, possuindo bem-aventurança, mas que não iguala em grandeza. Esta foi uma criança unigênita da mãe e pai que tinha vindo, e o fruto único, unigênito do Pai, a luz pura. E o Espírito puro e visível se alegrou pela luz que veio, que surgiu pelo primeiro poder da presciência dele. E ele a ungiu com sua bondade até que se tornasse perfeita, não carecendo de qualquer valor.
porque ele tinha ungido com a bondade do Espírito visível. E ela, a luz, o auxiliou quando ele derramou sobre ela. E imediatamente, quando a luz tinha recebido o Espírito, ela glorificou o Espírito Sagrado e a presciência perfeita pela qual ela tinha vindo. E ela pediu que lhe desse um ajudante, que é a mente, e ele consentiu, alegremente. E quando o Espírito havia consentido, a mente veio e auxiliou. Aqui está falando de Cristo, né? E glorificou ele em Barbelo, e todos estes surgiram no silêncio. Muito forte, né, pessoal?